Olá, eu sou o Carlos Augusto, sou psicólogo, especialista em educação inclusiva e neuropsicopedagogia, com formação em análise do comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os níveis de prevenção. A princípio, temos primário, secundário e terciário. E para ilustrar minha fala, eu vou utilizar então o próprio transtorno do espectro autista, sinalizar alguns fatores de riscos para a gente poder pensar então no que seria a prevenção a partir disso. Então, supomos, temos aí um casal que deseja brevemente planejar aí para ter um filho, e esse casal, por exemplo, ambos estão acima dos 35 anos, com histórico de diabetes, por exemplo. Nomeei aí dois fatores de risco já a princípio, tudo bem? Então, quando a gente pensa em níveis de prevenção primária, a gente já vai para a perspectiva de, se eu quero ter um filho com essa idade e tendo a diabetes, por exemplo, o mais viável, principalmente para a mulher nesse caso, seria estar com a sua diabetes controlada, e com relação à idade, a gente não teria algo específico, né, para se fazer. Mas, por exemplo, cuidado com a saúde, a alimentação, o acompanhamento médico, né, durante todo o processo. Então, esses seriam níveis de prevenção primárias, certo? Lembrando que o que eu falei aqui de idade e de diabetes são fatores de risco, o que não sinaliza causa, tudo bem? Mas quando a gente pega um material de meta-análises, por exemplo, e a gente vai analisar o histórico, né, das famílias que, por exemplo, tiveram filhos com um transtorno do espectro autista, esses são alguns dos fatores de risco que a gente consegue encontrar, tudo bem? Ok, fiz essa prevenção primária, tive, né, lá o filho, o casal teve o filho, e em seguida, na medida em que a criança foi crescendo, eles observaram, por exemplo, que ela não estava acompanhando o que era previsto nos marcos do desenvolvimento, por exemplo. Então aí a gente já tem a prevenção secundária. O que seria isso? Eu preciso identificar e buscar ter um diagnóstico sobre aquela característica específica que a gente está vendo que, de repente um atraso na linguagem, ou algum comportamento específico que a criança está apresentando que é um pouco diferente, né, do que a gente observa nas crianças neurotípicas, por exemplo. Então a gente já entraria nessa segunda fase, que é a identificação e o diagnóstico do transtorno, para então a gente passar para a terceira parte, que já seria a prevenção terciária. Então, a gente observou que alguma coisa não está caminhando como naturalmente, né, deveria encaminhar no desenvolvimento da criança. Ok, então conseguimos o diagnóstico. E agora, supomos que é um diagnóstico de autismo, né, ou de algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que a gente precisa fazer? Partir para a terciária e tentar, ao máximo, fazer uma intervenção precoce e estimular a criança ao máximo para fazer com que sinais e sintomas, né, bem como as características desse transtorno, ou se amenizem, ou fazer, né, através das estimulações, que a criança tenha respostas suficientemente boas para que ela possa ter uma qualidade de vida, porque o acompanhamento dentro dos transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento, o foco principal é isso, é para que a criança consiga ter uma vida funcional, para que ela consiga desenvolver suas habilidades, para que ela consiga ter uma boa interação social, por exemplo, né, para que ela viva nos seus grupos, conseguindo fazer parte disso de uma forma totalitária, né? Então, essa é uma das importâncias da gente saber analisar os níveis de prevenção. E é isso. Até o próximo vídeo.